Olá, tudo bem? Eu me chamo Paula. Eu tô aqui para mostrar para vocês alguns métodos de jogar o tarô. Eu já jogo há um bom tempo e esses métodos eu fui aprendendo com o tempo, conhecendo com outros tarólogos, vendo livros e eu tentei sistematizar nesse curso rápido vários métodos. Hoje a gente vai falar os métodos com 2 e 3 cartas. Essa é a parte 2 desse pequeno curso. Espero que você goste. Bom, a gente pode jogar tanto com os tarôs baseados no Marseille, quanto nos tarôs baseados no Lenormand. Então, o Lenormand, a linhagem dele vem até o baralho cigano, né? Que hoje já tem vários tipos. E o Marseille, ele passa pelo White, tem hoje também vários tipos de tarô. Porém, você vai, por exemplo, ler as cartas, né, o conteúdo das cartas de forma um pouco diferente. Nos tarôs de ciganos, a gente tem mais, como posso dizer, tem mais, às vezes você precisa tirar mais cartas para conseguir ver várias faces da mesma questão. É um pouco mais fofoqueiro, vamos dizer assim, é um tarô mais nesse sentido. Conhecido como tarô também, baralho fofoqueiro. Enfim, vamos começar. O que favorece e o que desfavorece uma questão? Esse é um método que a gente pode usar com 2 cartas. Você pode colocar uma ao lado da outra. Você abre sua mesa, coloca o que favorece num ponto, o que desfavorece no outro. Outra forma de se jogar também é comparando 2 pontos. Por exemplo, comparando o mental com o emocional, os aspectos materiais com espirituais, criativos, quanto mental. Então, vamos supor, você faz uma questão, você quer ver como que vai ficar essa situação, por exemplo, no campo criativo, né? E no campo material, como que vai ser essa mudança, por exemplo, de trabalho, ou que muita gente pergunta, né? Por exemplo, essa mudança de cidade, tudo, como que vai ser? Como que vai trazer para mim em relação a esses campos da natureza humana? Outra forma de se jogar é com uma linha do tempo, aí você constrói. Você primeiro tira a carta do passado, depois do presente e a última o futuro. Você constrói então uma linha do tempo em relação a determinada questão. Outra forma de jogar que eu gosto muito é você fazer o triângulo. Então você coloca no ápice dele a carta principal, o tema principal, e abaixo, no ponto 2 e 3, cartas para esclarecerem o tema principal. Por exemplo, essa pessoa como vai ficar a saúde dessa pessoa, né? Às vezes a gente pergunta em relação a isso. Aí sai a carta do mago, por exemplo, como um principal. Eu gosto sempre de tirar assim o arcano principal como o arcano maior, que são os 22 arcanos maiores, e nas clarificações eu pego sempre arcanos menores. Aí vamos supor, sai 8 de ouros, as de paus. Então, a saúde dessa pessoa será renovada, mas tudo depende dela mesma em relação à sua dedicação material, que é o 8 de ouros, então dedicação física, no plano da realidade, para a criação de uma nova história, que é o as de paus, né? Que é a energia do impulso, da criatividade, de um novo ciclo. Então, a gente faz dessa forma também, é um método que ajuda muito a gente a ter clareza nas jogadas, né, nos nossos jogos. Outra forma de se perguntar é em relação a outra pessoa. E aí você coloca na primeira casa você, na segunda casa a outra pessoa e a terceira casa a conclusão daquela situação. Você pode perguntar assim, como cada pessoa está em relação uma à outra, vamos supor, como eu estou em relação a essa pessoa, como essa pessoa está em relação a mim e uma conclusão da situação atual. Então, é uma forma de se jogar também com 3 cartas. Outra forma de se jogar com 3 cartas, baseando ainda nas comparações, a gente pode pensar assim, o que favorece a questão, o que desfavorece, e você adiciona uma carta como conclusão, caso não haja nenhum movimento em relação a esta pergunta. Caso você não faça nenhum movimento diferente do que está fazendo. Então, vamos supor, como vai ser minha viagem? Aí você tira uma carta que favorece, uma que desfavorece. A carta de conclusão, a terceira carta,
Caso você não altere nenhuma coisa que você tem feito até agora, ou se você fez tudo, ou se você fez nada em relação a essa viagem, essa é a carta da conclusão. É diferente de você perguntar da seguinte forma, da segunda forma que eu coloquei aqui. A situação agora, na primeira casa, o obstáculo a ser enfrentado, e a terceira carta como um conselho para você resolver aquele obstáculo. Isso é outra forma de se perguntar. Então, nessa você tem uma direção para resolver uma situação, ok? E por fim, o último método que eu vou mostrar para vocês é mostrar a situação atual, como que está a situação atual, a meta que você quer atingir e como atingir a meta. Então, você coloca assim, eu preciso produzir 3 vídeos por ano. Essa é a minha situação, então aí ele vai trazer uma carta, né, de como que tá essa situação, por exemplo. Pela carta você já vê, parece que não tá muito favorável. A sua meta, então a segunda carta fala assim, um pouco mais a sua meta, como que você tá hoje, como que você vai atingir sua meta, e no terceiro ponto, né, como você vai atingir sua meta. Então você tem cartas para clarificar cada questão. Esse exemplo não ficou muito bom, mas é mais ou menos essa ideia, a situação que você está, a meta que você quer alcançar e o terceiro ponto, e a terceira carta, como atingir. Pela situação, pela meta, às vezes a meta sua, vai sair uma carta assim, a lua, tá muito nebulosa a sua meta. Então, isso vai até prejudicar em como atingir sua meta. Então, a terceira carta talvez vá até dizer assim, olha, dá uma olhadinha nos seus pensamentos, eles estão em conflito com suas emoções, né? Porque a carta da lua fala muito disso. Mas é mais ou menos essa forma. É uma forma que enriquece o seu jogo, certo? E por fim, algumas dicas que eu já trouxe no primeiro vídeo, trago no segundo também. Não esqueçam a natureza da pergunta e o elemento das cartas que saem. Porque se sai muita carta de paus para uma questão mais racional ou mais material, a gente tem conflitos. Ou vamos supor, sai muita carta de espadas para questões emocionais, a gente tem também conflitos que esse conflito não era para essa carta estar aí, entendeu? Por que que ele está aí? São pontos para serem investigados, tanto pelo consulente quanto para você que joga para alguém, ou joga para si mesmo, ou vai fazer uma pergunta, né? Então é importante, você já começa a perceber, essa pessoa aqui, ela tá confundindo muitas coisas, materiais com emocionais, por exemplo, às vezes confundindo relações profissionais com afetivas. Então a gente tem como localizar os problemas, vamos dizer assim, né? Os pontos de trabalho. Outra dica, use apenas arcanos maiores para você conseguir gerenciar melhor a interpretação. Com o tempo você vai incluindo os arcanos menores, mas isso ajuda, facilita na interpretação. E lembre-se sempre, usar perguntas diretas, evitar usar não ou palavras negativas ou perguntas que não estão na afirmativa. Sempre busque perguntas que estão na afirmativa, porque para as cartas dialogarem melhor com você. Eu agradeço muito você estar aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra na parte 3, ok? Até mais!